Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bora lá pra nossa live hoje. Então pega aí sua Bíblia que a gente vai... Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que a minha cabeça explodiu ontem, que eu preciso contar pra vocês. Vocês sabiam que tem 3 tipos de morte? Por isso que eu falei, mas é por isso que tem hora que a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, mas tipo, fulano morreu. Não morreu, tipo assim, morrer de bater as botas e morrer no corpo, né? Aí que você entende que não tem só um tipo de morte. Quando fala morte, né? Não é necessariamente a morte no corpo. Tem outros tipos de morte. Na verdade, tem 3. Vou falar disso pra vocês hoje. Onde a gente tinha parado mesmo? Essa parte aqui, né? Deus é loucamente apaixonado por mim e por você. Isso foi do finalzinho da live passada. Foi que a gente finalizou. E aí, por exemplo, a morte de Adão. Quando a Eva come o fruto e dá para Adão, aí fala que lá na fala de Jesus, né? É aqui, Jesus não, Jesus também, se for considerar a Trindade, né? Mas quando ele fala para Adão, para ele não comer do fruto, porque se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria, certamente você morrerá. Mas ele não ia, ele comeu, ele morreu? O que vocês acham? Conta aí pra mim. Morreu, Érica. Não morreu. Vocês que sabem. Conta aí pra mim. O que vocês acham? Ele morreu ou não morreu? Aqui, ó, vamos recapitular o que Deus falou em Gênesis 2:17. Eu vou ler o 16, 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele comeu, certo? A Eva comeu e deu para ele, os dois comeram. Eles morreram? Responde aqui para mim. Sim, não. Eles bateram a bota? Como diz o mineiro, eles bateram a bota? Sim ou não? Conta aí pra mim. O que vocês acham? Sim, não, lógico que sim, sim, sim no espírito. Exatamente. A morte que aconteceu quando eles comem do fruto, tanto que no corpo, externamente, não aconteceu nada, mas internamente mudou, tanto para o homem como para Deus. É aquela parte que a gente já tinha conversado. Quando Deus vem no jardim e eles fogem, se escondem, né? E aí Deus fala, o que você está fazendo? Ele fala, eu tive medo, por isso eu me escondi. Então, além do medo, eles fogem. E aí, Adão foge porque percebeu que algo mudou dentro dele. E como ele estava em relacionamento com Deus, também mudou pro lado de Deus. Porque se é um relacionamento de 2 pessoas, né? E muda para uma, consequentemente muda para outra. Igual se fosse num relacionamento de um casal. Então, mudou tanto pro lado de Deus como pro lado de Adão, né? E é interessante porque a morte, como vocês falaram, realmente aconteceu na esfera do espírito. E tem 3 tipos de morte. E morte na Bíblia tem um significado de estar vivo ou não para Deus. É uma questão não é uma questão de natureza. Então, como assim, Érica? Tem a natureza viva, que era aquela natureza junta com Deus, em comunhão com Deus, né? E tem a natureza de morte. Então, quando Adão come do fruto, o que acontece? Ele deixa de ter a natureza de vida e passa para a natureza de morte. Então, o que muda, na verdade, é a natureza, né? E essa morte, o que morre, na verdade, é a parte espiritual, que é a parte que é imagem e semelhança de quem? Voltou. Porque a gente é o quê? Imagem e semelhança dele. Ele é o quê? Espírito. Se ele nos fez imagem e semelhança dele e ele é espírito, a gente não é imagem e semelhança no corpo, porque cada um tem um corpo, certo? A gente não é imagem e semelhança na alma, que representa a nossa mente. A gente é imagem e semelhança na terceira esfera, que é o espírito.
porque Deus é espírito. E olha que interessante. E aí, então, a morte, né, no sentido bíblico, é de separação. É nessa mudança de natureza. Então, tem a primeiro tipo de morte que a gente tem é a morte espiritual, que vem de thanatos, que significa separação de Deus, ou natureza de pecado. Então, é essa morte na esfera qual? Espiritual. E que Deus, o Espírito de Deus, na verdade, o nosso espírito se separa do Espírito de Deus. É esse momento de separação, né? Tem a segunda morte, que é a morte física, que é a morte da carne, né? Quando a carne se separa do espírito. Mas acontece a morte na esfera física, né? Que a carne volta para onde ela veio, que a gente vem do pó, né? Do pó da terra. Deus, quando foi fazer o homem, tirou do pó e soprou o fôlego de vida sobre ele, né? Então tem até a parte que fala que veio do pó e voltará do pó. Não sei se eu vou achar essa parte aqui. Acho que é a parte que Deus fala para Adão. Aqui, ó. Tá no 3:19. No finalzinho do 3:19b. Na verdade, eu vou ler o 19 tudo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, o que acontece quando acontece a segundo tipo de morte, que é a morte física? A carne, a esfera da carne, volta para onde ela veio, ou seja, o pó da terra, e acontece a separação do corpo e do espírito. E o espírito volta para onde? Para a esfera do espírito, volta para... Na verdade, tem dois destinos para esse espírito. Ou ele vai para Deus, né? Está com Deus. Ou ele vai para... O espírito vai para o inferno. Então, que é a parte da morte física. A terceira tipo de morte é a morte eterna. Como assim morte eterna, Érica? Eterna é algo que dura para sempre, certo? Então, uma morte eterna é uma morte que dura para sempre, certo? Então, todo mundo que... Aí vocês entenderam que depois de Adão e Eva, o fruto representou a morte na esfera do espírito, certo? Então, depois de Adão e Eva, que eles comeram o fruto, todo mundo nasce morto. Mas morto na esfera do corpo? Não, morto na esfera do espírito. Então, todo mundo nasce morto espiritualmente, certo? Entenderam isso? Entendido. Se a pessoa não tem a fase de nascer de novo, né? A fase de aceitar Jesus e nascer... Jesus misericórdia, não começa não. Não vai fazer minha live cair de novo, o Instagram, pelo amor de Deus. Então, o que é essa morte eterna? É a morte que não acaba, né? A pessoa fica eternamente morta. Por quê? Depois de Adão e Eva, certo? Que eles comeram do fruto. E eles morreram o quê? Nessa esfera do espírito, certo? Então, tudo que nasceu depois deles já nasceu morto. Morto no corpo? Não, Érica. Não, morto no espírito, certo? Natureza morta. Porque mudou a natureza. De uma natureza viva, mudou para uma natureza de morte, certo? Certo. Alguém que já nasceu morto no espiritualmente e não nasceu de novo, ela fica morta. E morre na esfera do corpo, ela fica morta. Eterna. É uma morte eterna, porque não nasceu de novo, entendeu? Não sei se ficou bem claro, se não ficou bem claro, mas são 3 tipos de morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte física, morte espiritual, é a que acontece na esfera do espírito, que muda a natureza, que de uma natureza de vida vai para uma natureza de morte. Isso aconteceu quando? Lá no Éden, quando a Eva
come do fruto e dá para Adão. Eles não morreram na esfera do corpo, eles morreram na esfera do espírito. Morte física é quando o bater bota, é morrer nessa esfera que a gente está, que é o corpo. Quando acontece a morte no física, a morte no corpo, o que acontece? O corpo se separa do espírito e a carne, que é o corpo, volta para o pó, porque é do pó que a gente veio, está lá em Gênesis 2, 3, na verdade 3:19. E o espírito tem duas opções: ou ele volta para Deus, ou ele vai para o inferno, certo? E a morte eterna é o caso de que a pessoa já nasceu, todos nasceram mortos, e essa pessoa ela não nasce de novo. Então ela continua no estado em que ela nasceu, que é morta espiritualmente. Entendeu? E é isso, meu povo. Eu vou para até aqui, porque esse tema é meio tenso, mas é simples. Porque se você entende isso, né, que tem a morte, e são 3 tipos de mortes. A hora que você for ler na Bíblia e falar morte, você fala, mas tá falando de morte de que jeito? É no espírito? É a morte eterna? É morte física? Ou é morte espiritual? De qual morte que tá falando? Porque antes eu achava que tudo era morte, de morrer, de bater as botas. E nem sempre é a morte física de bater as botas. Às vezes é morte espiritual, às vezes é morte eterna. Então, o meu intuito de fazer essa live é que toda vez que você for ler esse livro aqui, que é um livro que é a palavra de Deus, que Deus deixou pra gente entender mais como Ele é e nos entender, porque se a gente foi feito mais semelhança dele, se a gente entende quem é Ele, a gente entende quem é a gente também. Por isso que é interessante que Deus acaba conhecendo a gente melhor que a gente mesmo, porque Ele sabe coisas da gente que nem a gente sabe. Igual, eu não sabia que eu era triuna, que eu tinha corpo, alma e espírito. Depois que eu descobri, nossa, é mesmo. E essa parte do espírito funciona como? Funciona como Deus. Se Deus é espírito, então deixa eu entender como que ele funciona, para eu entender como é que eu funciono nessa esfera. Entende? Então, esse intuito de trazer esse assunto, mesmo que é um assunto mais assim, vamos dizer assim, mais tenso, mais denso, não sei, é trazer para você ter entendimento e para a próxima vez que você for ler esse livro, você entender que nem sempre é morte de bater as botas. Pode ser qualquer uma das 3, entendeu? Esse que foi o intuito de fazer essa live. E aí a live de amanhã eu cumprimento, porque aí todo mundo já nasceu morto na esfera do Espírito, certo? Certo. Destituídos da glória estamos, certo? Certo. Como que a gente resolve essa treta? Aí isso eu vou explicar só na live de amanhã, porque aí a cabeça de vocês explode também igual a minha. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, manda pra mim aqui no direct. Manda nos comentários. Fica à vontade pra deixar qualquer dúvida que vocês tiverem. Sugestões também, ó, Erika, faz assim, ó, falando desse jeito que ficou melhor, exemplificando, escrevendo, enfim, vocês podem dar a opinião de vocês aqui, porque o meu intuito é sempre transbordar, é sempre trazer para vocês coisas que eu não entendia, que eu passei a entender, e eu gostaria também que você entendesse. Por isso que eu abro essa live, e eu também acho isso muito precioso para ficar só para mim, entendeu? Por isso que eu abro aqui a live para explicar para vocês, para que vocês também entendam, e para vocês a leitura desse livro seja mais simples, porque é simples, não é complexo. É um livro que Deus deixou pra gente entender. Como que ele ia deixar um negócio que você não entender? Não faz sentido. E outra coisa, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá revelações, entendimentos que a gente não tinha até então. Então é maravilhoso. E pra você que ainda não entrou no nosso clube do livro, me chama aí no direct, ou clica aí no link, que para você entrar no nosso clube do livro. Aí a gente vai ler esse livro todo em 6 meses. Talvez esse prazo estenda um pouquinho, porque a leitura para ler esse livro em 6 meses é de 6 a 7 capítulos, a depender do livro, por dia. Então, isso é uma leitura bem pesada. Então, não é todo mundo que consegue ler esse tanto de capítulo por dia. Mas qual que é a ideia? A gente tem um cronograma de leitura da semana. Todo mundo lê aqueles livros, aqueles capítulos, e uma vez por semana a gente se reúne para a gente discutir sobre
assuntos ali que a gente leu durante a semana. Então é bem bacana, é bem legal entender e ver a visão e a revelação que Deus deu para cada um deles. E é interessante como uma vai encaixando com a outra e como essa live se torna tão enriquecedora. E junto a gente vai para o mesmo objetivo, que é ler todo o livro. Então, para você que colocou, por exemplo, a meta de ler toda a Bíblia nesse ano de 2025, é para você isso também. Porque uma coisa é você falar, pôr uma meta e querer fazer sozinho. Outra coisa é você fazer isso com um grupo que está indo pro mesmo, com o mesmo objetivo, para o mesmo lugar. Que é finalizar essa leitura, que é para aprofundar na palavra. Então, espero você no nosso Clube do Livro também. Um beijo e aguardo vocês aqui amanhã, porque é de amanhã é a resolução da treta da morte. Então, vocês não me faltam, tá bom? Vejo vocês aqui amanhã. Um beijo e bom dia pra vocês. Um dia abençoado pra vocês.